Oi, gente! Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de avisar para vocês que esse é mais um daqueles vídeos que estou regravando. Se você é novo aqui no canal e não sabe, no início do canal eu era a própria ligeirinha, falava alto, rápido, desesperada. Esse caso é o caso mais assistido aqui do canal. Recebi muitas críticas nele, então por isso eu tomei a decisão de sempre ao final do mês, entre uma a duas vezes, refazer alguns desses casos, para sempre colocar os casos aqui da melhor forma possível, tanto por vocês quanto por mim, porque isso me faz muito bem, tá? Sempre coloco eles em dias que vocês não têm vídeo inédito, pelo menos eu tento me esforçar para fazer isso. Então já teve vídeo aqui segunda, teve vídeo quarta, vai ter vídeo sexta. E se você não quer continuar aqui e quer ver vídeo inédito, é só você vir amanhã, porque já vai ter um vídeo inédito aqui no canal. Se você quer continuar aqui para me ajudar no engajamento, muito obrigada. E se você ainda não conhece esse caso, continua aqui comigo e vamos conhecer agora o nosso caso de hoje. Conheçam Shanann. Ela nasceu no dia 10 de janeiro de 1984. Ela era uma mulher de 34 anos que vivia com seu marido e suas filhas no Colorado, Estados Unidos. Shanann foi descrita como uma pessoa alegre, extrovertida, muito vibrante e comunicativa também. As pessoas que falaram sobre ela disseram o quanto ela era alegre, que ela era uma pessoa maravilhosa, que quando ela chegava em um local, ela preenchia esse lugar e que por isso elas faziam questão de ter Shanann em suas vidas. Ela se casou 2 vezes no decorrer de sua vida. Seu primeiro casamento foi no início de sua juventude. Nesse primeiro casamento, ela não foi feliz, eles viviam se desentendendo. Por causa de todas as brigas, ela vivia triste, com baixa autoestima. E por isso, algum tempo depois, ela tomou a decisão de pedir o divórcio e se separou desse primeiro marido. Após a separação, Shanann se tornou cada vez mais independente. Ela trabalhou demais, conseguiu conquistar sua primeira casa própria sozinha. Ela juntou todo o dinheiro, construiu a casa sem a ajuda de ninguém. E por isso, ela era muito orgulhosa de todas as conquistas que estava tendo em sua vida. Quando ela achava que nada mais poderia acontecer, ela acabou descobrindo que tinha uma doença autoimune chamada lúpus. Assim que sua família descobriu, a família toda ficou abalada, tentou ajudar ela da forma que eles conseguiam, mas Shanann precisou passar por muita coisa sozinha. Nesse mesmo tempo, ela acabou conhecendo um homem chamado Chris, porque ele enviou uma solicitação de amizade para ela em uma de suas redes sociais. Assim que aceitou a solicitação, eles começaram a conversar, se aproximaram. Quando ela percebeu que ele queria algo mais, Shanann tentou afastar ele de todas as formas possíveis. Ela fez tudo o que a gente não faz quando está conhecendo alguém, que é falar sobre as partes ruins da nossa vida. Mas isso não afastou Chris, ao contrário, eles se aproximaram cada vez mais. Ele ajudou ela a passar por tudo o que estava passando. E por isso ela acabou se apaixonando e eles começaram a namorar. Algum tempo depois, os dois se casaram. No dia do casamento, a família de Shanann estava imensamente feliz porque eles adoravam Chris. Diferente da família dela, a família de Chris sequer apareceu no casamento. Principalmente a cunhada dela e a mãe dele não gostavam dela, não gostavam de sua personalidade, não gostavam do fato dela ter levado Chris para um outro estado, porque elas queriam que ele continuasse vivendo próximo a elas, junto delas, e por isso Shanann e a família dele não se davam muito bem. No dia 17 de dezembro de 2013, Shanann acabou dando à luz a sua primeira filha, Bella. 2 anos depois, no dia 17 de julho de 2015, ela deu à luz a Celeste, e todo mundo que conhecia a família considerava eles uma família capa de revista, dizia que eles eram unidos, felizes, e que eles eram praticamente a família perfeita. Em determinado momento de suas vidas, o casal passou por uma situação financeira difícil. Eles ficaram algum tempo assim, mas depois conseguiram se reerguer.
Chris conseguiu um emprego em uma empresa que mexia com petróleo. Shanine conseguiu um emprego que ela conseguia trabalhar de dentro de casa para ficar perto de suas filhas. Ela trabalhou como revendedora de um produto, onde se deu muito bem. Ela se destacou na empresa, era uma ótima vendedora e por isso ela ganhava muitas gratificações por isso. Shanine era o tipo de pessoa que adorava postar sua vida pessoal em suas redes sociais. Ela postava textos, fotos, vídeos, fazia lives quando quase ninguém fazia. Naquela época, em 2018, poucas pessoas faziam lives, mas Shanine estava ali fazendo, mostrando seu dia a dia, mostrando as meninas, o marido e dizendo o quanto sua família era incrível. No dia 11 de junho de 2018, ela postou um vídeo onde ela contava a Chris que estava grávida de seu terceiro filho. Nesse vídeo, os dois parecem muito felizes, as crianças estão radiantes e no decorrer dos dias ela posta algumas fotos, posta também uma foto de sua ultrassonografia e nessa foto ela agradece a Chris por ser um marido maravilhoso e diz que ela e seus filhos têm sorte por ter alguém como ele em suas vidas. That's just the test. I know. It just says the pink is gonna be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Guess when you want to, it happens. I love you, girl. I got the baby a hug. You wanna give the baby a hug? I love you. Ao contrário do que Shanine mostrava em suas redes sociais, o casamento dela não estava indo nada bem. Já há alguns meses, Chris andava frio, ele já não era tão amoroso com ela, estava bastante seco. E Shanine acreditava que depois que ela contasse a Chris que estava grávida, as coisas iriam mudar, só que elas não mudaram. Apesar de mostrar nas redes que ele estava imensamente feliz com essa gravidez, na verdade ele não estava. Ele continuou distante dela, já não dava a atenção que ela merecia ter como esposa, e por isso, cada dia mais ela se entristecia e tentava mostrar para ele que ela era uma boa esposa, uma boa mulher, acreditava que talvez sua personalidade mandona estava afastando ele dela e tentava fazer de tudo para que o relacionamento dela voltasse a ser como era no início. Como eu disse para vocês, Shanine tinha plena consciência de seus defeitos, ela sabia que tinha uma personalidade difícil, que era mandona, controladora, mas ela sempre tentava tomar a frente, tentava conversar com o marido para consertar as coisas, perguntava para ele o que estava acontecendo, se ela precisava melhorar, mas todas as vezes que ela conversava com ele, ele dizia que não era nada. Enquanto todo esse clima estava acontecendo na casa da família, ela continuava enaltecendo ele em suas redes sociais. Em um post que fez em junho, ela escreveu o seguinte: Chris, somos imensamente abençoados por ter você em nossas vidas. Você faz tanto por nós, cuida tão bem de nós. No dia 27 de junho de 2018, Shanine tinha programado uma viagem de férias para a família. Ela ia passar 5 semanas na Carolina do Norte para ficar com seus pais, com os pais de Chris também. Porém, Chris não conseguiu ir nessa viagem, pelo menos no início dela, porque ele só conseguiu uma semana de férias, então ele só iria na última semana que a família ficaria por lá. Com isso, Shanine viajou com as filhas, passou a maior parte do tempo na casa de seus pais, também tirou alguns dias para ficar na casa da família de Chris, porém isso não deu muito certo. Em um dia, quando estava com seus sogros, ela acabou descobrindo que sua sogra deu um picolé para Bella com um ingrediente que ela não poderia ingerir devido à sua alergia. Eu não sei dizer para vocês se a sogra dela sabia da alergia da menina, mas aconteceu uma briga por causa disso. Shanine levantou a voz para ela, foi tudo bem intenso, tanto que a sogra dela pediu que ela saísse de sua casa. Na verdade, ela nem pediu, ela expulsou Shanine porque não queria mais que ela ficasse lá. Assim que ela contou a Chris o que havia acontecido, ele não ficou nada feliz em saber a forma que ela falou com sua mãe, ficou ao lado de seus pais, e isso a entristeceu mais do que ela já estava. Porque o tempo que ela ficou fora de casa, as semanas que ela passou de férias, ela imaginava que o marido ia sentir sua falta, que ele ia ligar dizendo que estava com saudades, que queria ficar com ela. Porém, em toda a viagem, Chris mal falava com ela e mal ligava para perguntar como estavam suas filhas também.
No dia 10 de julho de 2018, em uma troca de mensagens entre o casal, Shannon diz: "Estou com saudades. Sinto que você só quer malhar e correr." Christopher diz: "Isso limpa minha cabeça. É uma forma de me libertar de tudo." E então Shannon responde: "Bom, entendo. Só gostaria que meu marido falasse comigo." No dia 31 de julho, como haviam combinado, Chris foi para Carolina do Norte passar a última semana de férias com a família. Assim que chegou ali, Shannon começou a reclamar e dizer que a família de Chris não apareceu no aniversário de Celeste no dia 17. Ela falou também que a família dele havia bloqueado ela nas redes sociais e que ela não tinha gostado nada disso. Chris não deu muita atenção, continuou seguindo seus dias, vivendo suas férias. Conforme os dias se passavam, Shannon ficava cada vez mais triste, enviou mensagens a alguns amigos dizendo que desde o dia que Chris chegou, ele mal conversava com ela, mal tocava, mal beijava ela e que em todos os anos de casamento, ela nunca tinha passado por isso. Ela e Chris jamais tinham passado 5 semanas sem se tocar, sem ter algo mais íntimo, e que ela acreditava que ele com certeza estava com uma amante e por isso estava tratando ela dessa forma. Assim que terminou a última semana de férias da família, todos voltaram para o Colorado, voltaram para suas rotinas normais. Na primeira semana de agosto, Shannon tinha marcado com um médico para fazer sua ultrassonografia. Ali eles iriam descobrir se o bebê seria menino ou menina. Na verdade, eles não iriam descobrir naquele dia, porque ela tinha programado um grande chá revelação. Só que quando ela fez esse exame, ela acabou desistindo desse chá porque ela percebeu que Chris estava totalmente desinteressado. Ele estava ali com ela, mas ao mesmo tempo não estava. Por isso, ela optou por saber, descobriram que era um menino. Ela colocou o nome de Nico, coisa que Chris também não se importou. E por isso, quando ela chegou em casa, ela chorou, ficou muito triste com a forma que ele estava agindo a tudo aquilo e mandou algumas mensagens para suas amigas dizendo que ela não entendia como um marido que era loucamente apaixonado por ela meses antes estava tratando ela de uma forma tão fria e tão seca. No dia 9 de agosto de 2018, Shannon viajou com uma amiga para o Arizona. A empresa tinha dado essa gratificação para ela e para outras revendedoras devido ao trabalho delas. Enquanto estava viajando, Chris ficou com as filhas, ele cuidou das meninas enquanto ela não estava. Só que nessa viagem, ao invés dela se divertir, Shannon parecia cada vez mais triste, mais chateada, e por isso suas amigas tentaram de todas as formas levantar o seu astral e até mesmo fazer ela comer, já que ela dizia a todo momento que estava sem apetite e que ela não queria. No dia 11 de agosto, enquanto ainda estava viajando, Shannon recebeu uma mensagem em seu celular de seu cartão de crédito. Nesse cartão de crédito, ela tinha uma conta conjunta com o Chris. Ela percebeu que ele tinha ido a um restaurante, até aí tudo bem, mas uma coisa que chamou muito a atenção dela foi o valor que ele gastou nesse restaurante, coisa que levou ela a pensar que, na verdade, ele não tinha comido sozinho, e sim na companhia de outra mulher. No dia 13 de agosto, por volta das 2 horas da manhã, Shannon chegou em casa. A amiga dela deu uma carona, então ela deixou na porta de sua casa. Viu um momento que a amiga entrou e antes de se despedirem, Shannon disse para ela que não estava se sentindo muito bem, que no dia seguinte ela ia procurar um médico para ver se o filho dela estava bem de saúde e por isso a amiga dela disse que ia ligar para ela no dia seguinte para saber como tinha ido tudo, ou para saber se ela já estava indo ao médico, saber, na verdade, como ela havia passado a noite. No dia seguinte, por volta das 7 horas da manhã, Nick, amiga de Shannon, que havia viajado com ela, ligou para a amiga para saber se ela tinha passado a noite bem, se ela realmente iria ao médico. Ela ligou para casa, ligou para o celular de Shannon. Em momento algum, ela atendeu e por isso ela começou a ficar um pouco preocupada. Nick então pegou seu carro, dirigiu até a casa da família. Assim que chegou lá, ela viu que o carro de Shannon ainda estava na garagem, a chamou algumas vezes na porta, mas ela não a atendeu. Com isso, Nick resolveu ligar para a polícia.
No documentário não deixa claro se ela tinha ligado para Chris antes, se ele não tinha atendido. Não fica muito claro se ela ligou para ele antes de ligar para a polícia, mas se diz que ela ligou para a polícia e que eles foram até lá. Assim que chegaram, os policiais disseram a ela que eles não podiam entrar na casa sem a autorização da pessoa responsável. Ela falou que Shanine estava grávida, que ela estava preocupada, que ela pudesse ter passado mal lá dentro e estivesse sozinha. E então os policiais resolveram ligar para Chris. Assim que ligaram, ele atendeu, conversou com eles. Segundo Chris, Shanine tinha falado a ele que pela manhã iria até a casa de um amigo, mas quando os policiais disseram a ele que o carro dela ainda estava lá, Chris falou que ele estava saindo do trabalho e ia até a casa dele para que eles pudessem resolver isso. Em momento algum, ele disse para os policiais que eles poderiam entrar, que eles poderiam olhar se Shanine estava bem lá dentro, só disse que ele iria chegar na casa e então eles poderiam entrar. Algum tempo depois, Chris chegou ao local. Assim que chegou, ele conversou com os policiais, entrou na casa. Quando ele entrou, ele não mandou os policiais entrarem, ele simplesmente andou um pouco lá dentro, voltou, disse que não tinha encontrado nem Shanine e nem suas filhas, e só após isso os policiais entraram. Assim que começaram a vasculhar todo o local, eles encontraram a bolsa de Shanine e seu celular em cima de uma mesa na cozinha. Eles perguntaram a Chris se estava faltando alguma coisa. Ele disse que estava faltando os paninhos de dormir de suas filhas, disse que elas jamais dormiam sem esses paninhos e que ele acreditava que Shanine teria ido embora com elas e não falou nada pra ninguém porque ela estava chateada com ele. De acordo com Chris, na noite anterior, eles brigaram. Shanine disse pra ele que queria se separar e então depois disso ela falou que iria embora, mas ele não acreditava que ela teria essa coragem. Quando os vizinhos perceberam toda a movimentação, eles decidiram chamar a polícia e Chris para ir até a casa deles. Assim que a polícia chegou, os vizinhos disseram que eles tinham uma câmera em frente à casa que pegava a casa deles e uma parte da casa de Chris e perguntaram se os policiais queriam ver as imagens. Os policiais então disseram que sim, eles começaram a olhar tudo e perceberam que às 5 horas da manhã Chris saiu com seu carro. E antes disso, ou depois disso, em momento algum, Shanine e nem as meninas aparecem nas imagens. Os policiais também olharam as imagens da câmera que ficava na casa de Chris. Essa câmera pegou o momento que Shanine chegou, na madrugada, às 2 horas da manhã, porém, nas imagens não mostrava se ela tinha saído pela porta principal com as meninas, nem antes e nem depois que Chris saiu, às 5 horas da manhã. No momento em que estavam assistindo essas filmagens, Chris estava agindo de uma maneira diferente, estava agitado, nervoso, olhava para a televisão sem acreditar porque ele não tinha ideia de que a câmera de seu vizinho pegava uma parte de sua casa. Em certo momento, ele saiu da casa do vizinho, o vizinho virou para o investigador e disse para ele que Chris não estava agindo da maneira que ele sempre agia, que ele estava se portando de uma maneira suspeita e que os policiais deveriam averiguar isso. Segundo os policiais, naquele momento, eles disseram para esse vizinho que isso era normal por tudo que Chris estava passando naquele momento. Ele não sabia onde sua mulher e suas filhas estavam, então ele agir daquela forma até que seria um tanto normal. As investigações então começaram. Nos dias seguintes, Chris passou por alguns interrogatórios. Os policiais perguntaram se ele tinha alguma amante. Ele disse que não. Alguns jornalistas também o entrevistaram e ele apareceu dizendo que ele queria muito que Shanine voltasse para casa. Falava para a câmera que ele precisava muito delas, que a casa não era a mesma sem elas e implorava que, se elas estivessem em algum local, que ela voltasse para casa para ficar com ele. No dia 15 de agosto, os policiais perguntaram para Chris se ele poderia passar pelo
exame do polígrafo, ele aceitou, mas ao final do resultado deu que ele não tinha passado, que ele estava mentindo. Fora que os policiais confrontaram ele dizendo que ele tinha mentido, que ele tinha uma amante sim, e que eles descobriram que o nome dela era Nicole e que ela trabalhava com ele na mesma empresa e também era alguns anos mais nova que Shanine. Chris ficou bastante surpreso com tudo, porque ele não imaginava que os investigadores já sabiam de tudo isso. Eles contaram que foi Nicole quem os procurou, que ela disse que estava tendo um caso com ele já há algum tempo, que eles se conheceram no trabalho. Segundo ela não sabia que Shanine estava grávida, descobriu assistindo a televisão. E quando ela assistiu o que estava acontecendo, ela sentiu que ela precisava ir até os investigadores. Os investigadores contaram a Chris que descobriram que nas 5 semanas, enquanto Shanine estava viajando com as meninas, ele viajou com Nicole, fez programas de casal, foi a restaurantes e até mesmo a colocou dentro de sua casa. Quando interrogaram Nicole, eles apreenderam o celular dela, encontraram várias mensagens entre ela e Chris. Viram que, após Shanine desaparecer, Chris tinha enviado para ela mensagens falando sobre o futuro que eles teriam juntos. Viram também que ela havia pesquisado sobre vestidos de noiva e que também pesquisou sobre a amante de Scott Peterson, que é um caso que eu já coloquei aqui no canal, que é bem similar a esse. Os investigadores confrontaram Chris com o fato que, ainda no dia 13, ele procurou um agente imobiliário para tentar vender a casa dele, que ele cancelou a matrícula de suas filhas no colégio, que ele estava conversando sobre seu futuro com Nicole, como eu falei para vocês, e então, como ele ainda tinha esperanças de que Shanine voltaria com elas se ele estava fazendo tudo isso. Ele continuou negando, dizendo que não estava envolvido, que ele não sabia o que tinha acontecido. Não adiantava, os investigadores interrogaram ele por várias e várias horas, mas ele não queria contar nada. Em certo momento, ele pediu para falar com o pai dele. O pai dele foi levado até lá, eles começaram a conversar. E foi nesse momento que Chris finalmente confessou. Ele contou para o pai que, após uma briga, ele tinha tirado a vida de Shanine. Mas não foi só isso que ele disse, ele quis colocar a culpa nela, quis dizer que ele só teria tirado a vida de Shanine porque por causa da briga e para atingir o marido, ela teria tirado a vida das meninas. Ele continuou falando isso tanto para o pai quanto para os investigadores, mas em momento algum eles estavam acreditando nele e ficavam pedindo para que Chris dissesse onde elas três estavam. No dia 16 de agosto de 2018, Chris finalmente disse onde elas estavam. Os investigadores foram até o local, que era uma plataforma de petróleo que ele trabalhou na manhã do dia 13, vasculharam todo o local, encontraram Shanine enterrada, encontraram as meninas dentro de tanques de petróleo, e após isso, elas foram levadas para análise. Se constatou que elas perderam a vida devido a um estrangulamento, e por isso ele foi preso. No dia 6 de novembro de 2018, Chris estava com medo de pegar a pena capital, então ele resolveu fazer um acordo, se declarou culpado e acabou confessando. Ele disse que na madrugada do dia 13, assim que Shanine chegou, ele já sabia que eles iriam brigar, porque ele não fez questão de esconder a conta do restaurante. Ele poderia ter pagado com o cartão dele, que era com uma conta individual que ele tinha, mas ele queria que Shanine visse que ele estava com alguém, por isso ele sabia que ela com certeza falaria alguma coisa. Assim que ela chegou, eles foram deitar, eles tiveram um envolvimento mais íntimo ali, começaram a conversar, e nesse momento Chris disse para ela que queria o divórcio. Shanine falou para ele que ele deveria sair de sua casa naquele momento, falou que ele jamais veria ela e suas filhas, e por isso eles começaram a se desentender e tudo foi ficando o mais intenso possível naquele momento. Ele falou que foi nesse momento que tudo aconteceu, que uma de suas filhas acabou acordando e que depois disso ele levou Shanine, colocou ela em seu carro, colocou as meninas também, dirigiu até a plataforma de petróleo, que foi onde ele fez tudo o que fez com as meninas, e depois ele foi embora. O trajeto da casa da família até a plataforma de petróleo levava cerca de 40 minutos. Durante esse tempo, enquanto estava dirigindo, tanto Celeste quanto Bella perguntaram ao pai se a mãe estava bem,
que havia acontecido. E então Chris respondeu a elas que Shanine só estava dormindo e que ela estava bem. Ele teve 40 minutos entre sua casa até a plataforma para repensar o que fez, para ele desistir, para levar as meninas de volta para casa. Só que em momento algum ele desistiu, ele continuou dirigindo e quis seguir em frente com todo aquele plano. Enquanto estava confessando, Chris ainda disse que se ele não tivesse conhecido Nicole, ele jamais teria achado seu casamento ruim. Ele teve uma audiência no dia 19 de novembro de 2018, onde os pais de Shanine puderam testemunhar. Eles se viraram para Chris e disseram o quanto as três o amavam, o quanto as meninas idolatravam ele como pai, o quanto elas cantavam músicas dizendo que ele era um pai maravilhoso, que era o herói delas. E os pais dele também testemunharam, disseram para ele que o perdoavam, que continuavam amando ele. E ao final da audiência, como ele tinha feito um acordo, ele foi considerado culpado e pegou perpétua. A Netflix fez um documentário inteiro sobre esse caso, que foi onde eu tirei toda a informação. E quando esse documentário foi lançado, Chris recebeu muitas e muitas cartas. Várias mulheres disseram para ele que ele era lindo, que tinham compaixão por ele. E por isso, até hoje, ele recebe muitas cartas dessas mulheres. Eu não sei se vocês se lembram, mas no início das investigações, quando os policiais foram até a casa da família, o Chris falou que o paninho das meninas não estava na casa, que elas sempre dormiam com aquele paninho. Mas, na verdade, ele sabia muito bem onde esse paninho estava, porque quando Bella e Celeste foram encontradas, o paninho estava com elas. Então, ele sabia muito bem onde ele estava, né? Em uma entrevista recente que eu li dos pais de Chris, eles dizem que ele sente muito, que pensa nelas todos os dias, que ele se tornou religioso e que ele faz de tudo para se tornar um homem melhor. Com a repercussão desse caso, a vida de Nicole mudou totalmente. Eu não sei se ela imaginou que ela seria como amante de Scott Peterson, que escreveu um livro, que até teve simpatia do público, que as pessoas gostavam dela, os jornalistas também. No caso de Nicole, as coisas foram diferentes, as pessoas estavam indo atrás dela, dizendo coisas desagradáveis, e por isso ela acabou entrando em um programa de proteção a testemunhas. De acordo com uma matéria que eu li, ela trocou seu nome, mudou de cidade, e hoje em dia ela vive em um local que ninguém sabe onde fica, ninguém sabe onde ela está. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. Se você já tinha assistido ele aqui no canal ou não, tá? Todas as informações que eu coloquei aqui foram do documentário que tem na Netflix. Vou deixar o nome do documentário aqui no comentário fixado. Se vocês quiserem assistir, assistam. Tem todas as imagens de todo o passo a passo da investigação. Lá vocês vão conseguir visualizar bem, tá? Queria dizer pra vocês que tem alguns casos lá do início, né, que eu regravo, porque eu faço questão de fazer isso, porque são casos que eu considero muito importantes. E como eu falei também no início, eu faço isso tanto por vocês, tanto por mim, porque tem casos que eu mesmo vou assistir e falo, nossa, podia melhorar isso, e eu mesmo não consigo assistir, sabe? Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam, que eu regravo, mas procurem me entender, por favor. Eu sempre tento colocar esses vídeos como vídeos extras, nunca vai atrapalhar o andamento do canal, vocês vão continuar tendo os vídeos inéditos como sempre. E é isso, tá, gente? Se você não deixou o seu like, deixe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, não custa nada, é de graça. Compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o meu trabalho e venham até aqui, tá bom? E é isso. Temos vídeos aqui 3 vezes por semana, a maioria das vezes é segunda, quarta e sexta. E eu espero vocês aqui para um próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Happy birthday!